Você está no Entrelaçando a Física, um conjunto de vídeos que vai relacionar os diversos conteúdos da física na perspectiva de fazer uma grande revisão de física contextualizada. Meu nome é Lúcio e eu estou em busca de situações que permitam esses links. Hoje, que é o segundo vídeo, nós vamos falar sobre motores, potência e rendimento. Um motor que é muito utilizado na nossa vida é um motor térmico. E o melhor exemplo é um carro. Um carro usa um motor térmico. Vamos dar uma olhada no motor. O que acontece? A gasolina é queimada, gera calor, e aí o calor, o gás quente expande e movimenta aqueles pistões dentro daqueles cilindros e gera um movimento de rotação de um eixo. Pois bem, é esse movimento que é a grande cereja do bolo. Ou seja, o motor existe para gerar movimento, gerar energia cinética. E este motor térmico pega a energia térmica e transforma uma parte dela em energia cinética. E essa energia cinética, ou seja, trabalha justamente a variação de energia cinética, no caso, trabalho positivo, no sentido de aumentar a energia cinética. Esse movimento que sai lá do eixo do motor, ele é transferido para a roda. E a roda leva esse trabalho. Há um conjunto de engrenagens, de conexões, que altera a intensidade da força que vem lá do motor, mas altera também o ritmo de movimento, mas de tal forma que transmite esse trabalho que o motor consegue, essa energia cinética que o motor consegue retirar da térmica. Lá na roda dianteira, o que acontece? A roda dianteira empurra o chão para trás através das micro-irregularidades. Então, existe aí a força de atrito. É uma força de atrito que a roda faz no chão para trás. Pela lei da ação e reação, o chão vai fazer na roda uma força para frente. E algum desses dois corpos, chão e roda, vão ganhar energia cinética. Pode ser os dois, pode ser um só. Como o chão está parado, ele é uma parte do grande globo terrestre, ele não vai se movimentar significativamente. Na verdade, vai ficar parado. E quem vai ganhar essa energia cinética é o automóvel. Então, a força, isso é importante, essa força que empurra a roda para frente é uma força de atrito, mas eu vou chamar de força motora. Porque, no fundo, é ela responsável para transferir para o carro a energia cinética que o motor consegue retirar da térmica lá dentro. Digamos que essa força, em uma situação problema, para a gente concretizar, seja de 2.000 newtons. Quais são as outras forças que o carro vai sofrer? Existe aqui a roda traseira, que geralmente é uma roda de sustentação, o motor geralmente é conectado à roda dianteira, mas existem carros que usam tração nas 4 rodas. Mas aí o que acontece? Vamos trabalhar o comum. Tração dianteira, a roda traseira é apenas de sustentação. Só que a roda traseira não tem um rolamento perfeito, não existe essa perfeição. Então o que vai acontecer? De certa forma ela trava o movimento do carro um pouquinho, mas trava. É como se você pegasse um carrinho de supermercado, com aquela roda meio travadinha, você sente dificuldade de se movimentar, porque ela gera ali uma força de atrito. Não é atrito cinético, é atrito estático. Por quê? Porque as rodas não deslizam, pelo menos as rodas de um carro. Elas não deslizam pela superfície, elas se encaixam. Então, é um atrito que as superfícies, na hora do contato, não há movimento de uma em relação à outra. Essa força também é força de atrito estática. Digamos que o valor dela seja de 400 newtons. E aí você tem 2.000 newtons para frente, 400 newtons para trás, são 1.600 newtons que vai tirar o carro do repouso. Vamos fazer um gráfico de velocidade em função do tempo. E aí, começando de velocidade zero, ele acelera, ele aumenta a velocidade. Só que o ar vai produzir uma força chamada força de resistência. Vou representar pela letra R. E essa força de resistência, ela é proporcional à velocidade do carro. Na verdade, a velocidade é o quadrado do carro. Existe uma constante de proporcionalidade
que depende da aerodinâmica do carro, da densidade do ar, depende do tamanho do carro, da área de impacto que o carro vai ter, mas cada corpo tem essa constante de proporcionalidade em um certo meio. Moral da história, quanto maior a velocidade, maior a força de resistência. É a força de resistência do ar que realmente freia significativamente o carro, não é a força de atrito. O que vai acontecer? Essa força, com a constante aqui 4, ela começa com um valor zero, mas ela vai aumentando. E no momento que ela aumenta, ela vai fazer uma oposição à força do motor juntamente com a força de atrito. E aí a força resultante vai ficar menor, a aceleração vai ficar menor, a velocidade vai crescendo, mas vai crescendo cada vez menos. Até o ponto que chega a velocidade do carro ao valor limite com aquela força. Claro, o carro não vai chegar à velocidade da luz. Tem um momento que o carro para de ganhar velocidade, para de acelerar. É nesse momento que nós vamos estudar. Esse momento é chamado de equilíbrio. Equilíbrio dinâmico. É nesse momento que o movimento se torna uniforme. É nesse momento que a força resultante é igual a zero. É nesse momento que, se a força resultante é zero, a força de resistência deve assumir o valor que, juntamente com a força de atrito, se iguala a uma força motora. Então, a força de resistência vai ter que assumir 1.600 newtons. Porque a força motora é 2.000, a de atrito é 400, com ela, né, fica igual a 2.000. E se a força de resistência chega a 1.600 newtons, é possível determinar qual é a velocidade que ele teve que adquirir, o carro teve que adquirir, para bater no ar com tal intensidade para gerar essa força de resistência de 1.600 newtons. É só você pegar essa relação e botar 1.600 é igual a 4 vezes v ao quadrado. Corta aqui 400, raiz quadrada de 420. Então, quando ele chegar a 20 metros por segundo, que equivale a 72 km por hora, esse carro deixa de acelerar e entra em equilíbrio dinâmico. Agora a gente vai fazer uma análise sobre trabalho. Existe o trabalho da força motor, o trabalho da força de resistência, o trabalho da força de atrito. Cada uma está mexendo com energia. O motor, ele está transformando, né, a energia térmica em energia cinética, realizando um trabalho positivo. A força de resistência e o atrito estão fazendo exatamente o contrário, transformando a energia cinética em térmica. No equilíbrio, claro, essas transformações mantêm a velocidade, mantêm a energia cinética, mas o motor continua realizando um trabalho positivo, mesmo que existam outras forças que tirem esse trabalho e mantenham o carro na mesma velocidade sem aumentar a energia cinética. A ideia básica de trabalho é representar trabalho por W, não aquele T cursivo. É força vezes deslocamento. Mas o que é trabalho? Trabalho é a variação da energia cinética. Na verdade, trabalho é resultante da variação de energia cinética. O trabalho do motor é a variação de energia cinética que o motor gostaria de inserir, ou seja, o acréscimo de energia cinética que o motor fornece. Esse é o trabalho e essa é a função do motor. Mesmo que essa energia cinética não realmente seja transferida para o automóvel, porque outras forças estão realizando trabalho negativo, consumindo o trabalho produzido pelo motor, consumindo a energia cinética que está sendo oferecida pelo motor. Mas mesmo assim o motor continua realizando trabalho, continua inserindo energia cinética e aquelas forças continuam tirando energia cinética. No equilíbrio mesmo, esse processo faz com que a energia cinética não aumente, mas também não diminua. Então, basicamente, existe uma transformação de energia química na reação lá de combustão em energia térmica e uma transformação de energia térmica em energia cinética, função do motor, função útil do motor, né? E existe transformação de energia cinética em térmica, pela força de resistência e força de atrito. Então, no final, tudo acaba em térmica, né?
Isso é um princípio do que nós chamamos de segunda lei da termodinâmica. A tendência do universo é você espalhar o máximo de energia de forma o mais uniforme possível. No fundo, a segunda lei da termodinâmica deseja isso. O universo tem essa intenção. Mas já que tudo isso são várias transformações de energia, existe um interesse particular de saber com que ritmo essas energias são transformadas. E aí vem um conceito de potência. O conceito de potência é o ritmo, é uma razão entre a variação da energia que você está investigando pelo tempo. Posso botar isso aqui em módulo se você não quiser colocar sinal na potência. Se você tratar da energia cinética em especial, essa potência do motor, energia cinética que o motor oferece, ou seja, o trabalho do motor, da força do motor, isso aqui a gente chama de potência útil. Se trabalha força vezes deslocamento, uma concepção de força constante. Se você pegar isso e colocar aqui, ó, você tem nessa relação a velocidade. E a velocidade você pode considerar a velocidade instantânea. Ou seja, você vai ter aqui uma potência útil naquele instante. Naquele instante o cara está com essa velocidade. Ele está em um ritmo que fornece a ele uma distância por segundo. Se você multiplica pela força, você vai ter a quantidade de trabalho por segundo, ou seja, a quantidade de potência. A unidade de potência seria a unidade de trabalho ou de energia, joules, pela unidade de tempo, que é segundo. Unidade joules por segundo ou watts no sistema internacional. No caso aqui, o que é que você tem? Você tem aqui uma velocidade crescendo, uma força motora mantendo-se constante. Isso quer dizer que a potência útil, já que a força se mantém, né, ela vai crescendo igual à velocidade. Depois ela fica constante. Então, observe que temos aí uma potência variada. E aqui seria a potência máxima dessa situação, quando a velocidade é igual a 20. Então, vamos achar aqui a potência de equilíbrio, né? Potência útil de equilíbrio. Vai ser igual a força motora, tá logo 2000, vezes 20 vai dar 40.000 watts, ou 40 kilowatts. Então aqui é 40.000 watts. E aqui é segundo. Pois bem, essa potência útil, então, da gente aqui, até aqui, é uma potência variada. Digamos que demorou, sei lá, 10 segundos para você chegar àquela potência. Veja, são 40.000 joules por segundo a partir daqui. Antes era menos. Se você pegar e calcular essa área, que é justamente da multiplicação joules por segundo vezes segundo, vai dar a quantidade de joules de trabalho. Trabalho porque ali é potência de trabalho, potência útil. Então, a área do gráfico de potência útil em função do tempo é o trabalho. Vamos dizer que o trabalho ali, total em 10 segundos, que é aquela área ali, né? Seja de 300.000 joules. Foram 300.000 joules realizados de trabalho em 10 segundos. Aí surge a ideia da potência também.
a quantidade de joules por segundo. Só que quando você pega essa potência, que é potência útil, sem dúvida, e coloca aqui, no lugar do trabalho, o valor de 300 mil, joules em 10 segundos, você acha 30 mil joules por segundo, ou 30 mil watts. Essa potência não é a potência que se manteve constante durante 10 segundos. Não é a potência que está exatamente no meio. É uma potência média. É como se eu perguntasse quantos joules ele ganhou por segundo, se ele ganhasse uniformemente, constantemente, com um valor fixo de potência, que cedesse todo o trabalho realizado, no caso aqui, todos os 300 mil, essa potência é de 30 mil watts. E isso aqui é chamado de potência média. Então, potência média, quando a potência útil é variada, é justamente a razão entre o trabalho do motor pelo tempo. Isso aqui, na verdade, é uma potência média. Mas, como isso aqui virou uma razão em um certo instante, isso virou a potência naquele instante. Veja que a gente passeou por vários aspectos, né? Em vários campos da mecânica. Mas a gente vai trabalhar a partir de agora no equilíbrio. No equilíbrio, tudo se estabiliza. A gente pode encontrar quantidades bem definidas. Por exemplo, esse motor tem esse cara aqui, ó, 0,25. Sabe o que é isso? É o tal do rendimento. O rendimento diz que 0,25, ou seja, um quarto, ou seja, 25% da energia primais, que no caso aí é a energia térmica, é transformada em energia útil, que no caso aí é a energia cinética. Então estamos no equilíbrio dinâmico, com a potência útil já estabilizada, 40 mil watts, e o rendimento de 0,25. O que significa isso? Significa que a energia primais, que eu vou chamar de energia zero, ela é transformada em energia cinética, e uma parte dela é transformada em energia térmica. Essa é a ideia básica de qualquer motor, aproveitando e já preparando para o motor elétrico. Você tem aqui uma certa potência de perda de energia primais, no caso, energia térmica, que é a potência total. Você tem aqui a potência útil, que é o que eu quero, e a potência daquilo que sobra em forma de térmica. Potência chamada desperdiçada. Quando você trata de rendimento, é justamente o quanto da potência útil, ou o quanto da potência total vai para a potência útil. É uma comparação, é uma razão. Então, o rendimento é uma razão entre potência útil e potência total. O desperdício, vou representar por uma letra sigma, é justamente o desperdício, é diferente do rendimento. É a comparação entre a potência desperdiçada e a potência total. No caso, se você soma o desperdício com o rendimento, deve dar 1 ou 100%. No caso da gente, cujo rendimento é 0,25. No momento que eu tenho a potência útil de 40 mil watts, eu vou descobrir a potência que eu estou consumindo, é o meu consumo, né? A potência total, ou potência consumida, você consome a energia primais. Então, aqui vai dar 160 mil watts, ou 160 quilowatts. Essa é a potência total no momento do equilíbrio, porque antes era menor. À medida que o carro vai ficando mais rápido, vai consumindo mais e mais e mais. Daqui você poderia, por exemplo, relacionar com termodinâmica. Porque a termodinâmica, ela consegue nos dizer qual é o rendimento máximo que um motor térmico pode desenvolver, que é o rendimento do ciclo de Carnot, que é
1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Provavelmente, a temperatura da fonte quente, que é o próprio gás aquecido, né? E se eu faço aquela relação com a temperatura do ambiente, né, que é a fonte fria, de um motor de automóvel, com certeza esse valor vai dar maior do que 0,25. Porque o ciclo de Carnot, que é um ciclo específico, né? Lembra? Mas vale a pena relembrar que é formado por 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. Um motor que funcionasse assim teria o maior rendimento possível, né? Provavelmente esse rendimento, certamente esse rendimento é menor do que o rendimento máximo possível para um motor de térmico, um motor de gasolina. Bom, mas o que eu quero agora é ir para um outro assunto, para fazer as conexões, as relações com o que a gente está trabalhando com. Eu quero puxar as mesmas sinapses, que é um motor que não é térmico, é um motor elétrico, ou seja, essa energia primária aqui é energia elétrica, em vez de energia térmica. Vamos lá dar um pulo? Vejamos um motor elétrico funcionando. É a mesma ideia. Existe um eixo que vai ser aquele que vai transmitir o trabalho, a potência útil. Então vamos lá. Em um circuito você olha um negócio desse, você diz, está na mão, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Isso aqui é maior do que isso, certo? Isso aqui é positivo, negativo, positivo, negativo. Dá para perceber que a corrente convencional daqui e daqui se opõe. Isso quer dizer que um desses 2 elementos é o gerador, o outro é o receptor. O mais poderoso é o gerador, a corrente convencional então segue esse sentido. Aí você diz, quanto é a DDP destinada ao efeito Joule do sistema? É o valor da força eletromotriz menos da força contra-eletromotriz. Essa seria a força eletromotriz e essa a contra-eletromotriz. Aí você botaria, tranquilo, 80 menos 30, 50 volts. E aí, usaria a primeira lei de Ohm para achar a corrente, né? Então, aqui você teria 50, a resistência do sistema seria 5 e a corrente, finalmente, 10 amperes. E o que você faz com a corrente? Bom, a corrente você acha a potência. Começa a relacionar. A ideia da potência, eu vou trazer essa relação, mas eu vou trazer essa relação como ideia. Tá certo? Como ideia. Ideia em que sentido? Esse U vai representar voltagem. Não se esqueça que força eletromotriz, força contra-eletromotriz e DDP destinado ao efeito Joule, todos são voltagens. E toda vez que você pega a voltagem específica e multiplica pela corrente, você acha a potência associada à voltagem. Como assim, Lúcio? Ali é uma pilha. A força eletromotriz de 80 volts, na verdade, transforma energia química em energia elétrica. Isso daqui está associado a 80 volts. Isso aqui está associado à força eletromotriz. O que faz a contra-eletromotriz? Transforma energia elétrica em cinética, realiza trabalho, faz potência útil. Isso aqui é 30 volts. Essa é a força eletromotriz e essa é a contra-eletromotriz. E aqui? Vai para a térmica. O resto vai para a térmica. Isso aqui é a DDP destinada ao efeito Joule. Qualquer uma dessas vezes a corrente vai dar potência. No caso aqui, potência de produção de energia elétrica. Como a energia elétrica ela não aumenta, tudo que ela recebe, ela perde ao mesmo tempo. Tudo que ela recebe, ela perde no momento que estiver
eu apagar isso aqui, no equilíbrio dinâmico. É igual o carro. O carro vai chegar no equilíbrio dinâmico. O que eu quero mostrar aqui agora é que esse processo que você trabalha e acha a corrente de 10 amperes é quando tudo está estabilizado. Quando toda a energia elétrica, ou quando toda a energia que alimenta a elétrica é igual a toda a energia que a elétrica está perdendo. O que é energia elétrica que a gente está falando? É a energia do movimento dos elétrons livres. Quando a corrente é estabilizada, ou seja, atinge 10 amperes, a gente trabalha tudo isso daqui de forma bonitinha. E antes de atingir, o que acontece? É isso que eu quero desvendar aqui agora. Não percamos de vista que esse motor é o que é responsável de transformar a elétrica em cinética. Isso aqui ocorre através do magnetismo. A força eletromotriz ou contra-eletromotriz, no caso aqui é contra-eletromotriz, se obtém a partir da lei de Faraday. Vamos lá para eletromagnetismo. E isso quer dizer o quê? Que para existir a força eletromotriz, precisa existir variação de fluxo. Então ali tem um ímã, tem bobinas. Só que no início, quando você liga o interruptor, todo mundo está parado. Se todo mundo está parado, não há variação de fluxo. Vai existir agora. Só que isso vai ficando cada vez mais rápido. Vamos dar uma olhada nesse ventilador lá do meu quarto. Liguei. Olha como ele está aumentando a velocidade. Até chegar a uma velocidade de equilíbrio. E o que significa isso no motor? Significa que a força contra-eletromotriz, que vem da lei de Faraday, não é 30. Veja só. No início é 0. A força eletromotriz, ou contra-eletromotriz, no decorrer do tempo, ele vai aumentando. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se não tinha no início E', no início que diz o processo que vai, não tinha esse E', era 0, a DDP do efeito Joule era toda a força eletromotriz e a corrente não era 10. Era maior. 1,6 ou 16 amperes. E uma corrente maior faz com que a força que existe aqui nas bobinas, a força que é magnética, essa não é força motora, não, é força magnética mesmo, né? Que é bio, lembra? Bio seno de teta? Ih, Lúcia, Veja, com a corrente grande, a força magnética era grande. E uma força magnética grande, ela é transmitida com grande intensidade para cá e faz com que esse cara suba. Então o motor vai fazer esse cara subir, porque esse motor está sendo usado para... O movimento do eixo está sendo usado para levantar alguma coisa, é um elevador. Mas poderia ser colocado uma hélice ali para virar um ventilador, ou uma hélice cortante para virar um liquidificador. O princípio é o mesmo. Então, veja só, a força do motor no início é grande. Por quê? Porque a corrente é grande. Por quê? Porque não tem a força contra-eletromotriz, ela é pequena, né? E tem uma grande corrente aqui, porque o efeito Joule vai ser todo estimulado pela força eletromotriz. Mas ela vai aumentando. E aí essa força vai aumentando. E aí a potência útil desse motor, que é a força do motor vezes a velocidade aqui, ó, a potência vai aumentando. Porque a velocidade vai aumentando. Por quê? Porque esse cara começou com velocidade 0. Aí tem uma força do motor que vai ter que superar o peso de 10 kg, que é um peso de 100 newtons, considerando a aceleração da gravidade 10. Olha quanta coisa a gente colocou nessa aula de motores. Falamos. E poderia ser falado muito mais, para você ver que as coisas não são desconectadas. Então, o que vai acontecer com a velocidade? Ela vai crescer, ó, porque essa força do motor é grande, supera a força-peso, gera uma grande força resultante, gera uma aceleração e a velocidade vai aumentando. Só que à medida que a velocidade vai aumentando, o que acontece? A força contra-eletromotriz vai aumentando, porque isso aqui vai ficando mais rápido, né?
a força magnética, ou, consequentemente, a corrente vai diminuindo porque a força eletromotriz vai aumentando, até chegar no equilíbrio dinâmico, que vai, equilíbrio, no caso, seria equilíbrio eletrodinâmico, que vai corresponder ao equilíbrio dinâmico mecânico. Ou seja, a força do motor ela vai começar grande, ela vai começar a diminuir, não sei exatamente qual o comportamento. Vai chegar um momento que essa força vai se igualar ao peso. Aí ele entra no equilíbrio dinâmico. Então, o equilíbrio eletrodinâmico é o equilíbrio dinâmico da corrente elétrica. Bom, e aí? Se a força-peso é 100 newtons, quando a força do motor atingir os 100 newtons, ele vai atingir o equilíbrio. E aí a força contra a eletromotriz vai assumir o valor de 30. Então a potência útil vai ser os 100 vezes a velocidade. E aí a potência útil também pode ser encontrada pela eletricidade, pegando a respectiva voltagem associada à potência útil. E qual é a voltagem associada à potência útil? É aquela voltagem que está ligando, né? Está transformando energia elétrica em energia cinética. É a contra-eletromotriz. Então, a força contra-eletromotriz é a quantidade de volts transformado, que corresponde à transformação de energia elétrica em energia cinética. Não sei se você sabia disso. No caso de um aparelho que pega energia elétrica para transformar em cinética. Outros aparelhos pegam energia elétrica para transformar, por exemplo, em som. Aí a força contra-eletromotriz seria associada à energia sonora. Mas o que eu quero falar é que essa potência útil do motor se iguala à potência associada pela eletricidade usando a força contra-eletromotriz. Isso que é o legal aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, no lugar de U, se eu usar o correspondente U para a transformação que eu quero, que é a produção de energia cinética, a produção de trabalho. Então, essa potência útil vai ser o 30 já estabilizado, vezes a corrente já estabilizada, que não demora muito para isso acontecer. Então, a potência útil 300 watts. Essa potência você vem para cá. Ó. Aí você acha a velocidade do elevador ou do corpo subindo. Se você quisesse uma maior velocidade, você precisaria de um motor que gerasse uma força contra a eletromotriz maior, um motor cujo campo magnético ali, do ímã do motor fosse mais forte, ou a área dele é maior, para gerar mais fluxo, para gerar mais força contra a eletromotriz, e para gerar uma potência útil maior, para gerar uma velocidade maior no equilíbrio. Mas sempre vai estabelecer equilíbrio. É isso que eu quero que você entenda, que os motores, a tendência dele é equilibrar. Ou seja, chegar o momento que vai estabilizar e o movimento vai ser uniforme. Pronto. Essa conexão, queria mostrar, é muito importante. Essa igualdade aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é calcular o rendimento desse receptor. Esse receptor, essa máquina aqui, ó, é representada por isso aqui, ó, pela força contra-eletromotriz e pela resistência interna dos fios do efeito Joule. Para achar essa potência, né, térmica, porque efeito Joule
térmico, é calor, é desperdício. Então, se você olhar para o motor, você vai ter que pegar e achar a DDP com a resistência interna do motor, que é 2, vezes a corrente 10. Então ele está gastando 20 volts. Aí vai achar a potência. A potência do efeito Joule no motor, que é U vezes I, 20 vezes 10, 200 watts. Então veja, esse motor ele é um consumidor. Ele consome energia elétrica tanto para transformar em cinética quanto para transformar em térmica. Então ele consome isso aqui de 200, que é a potência desperdiçada, porque a intenção do motor não é produzir energia térmica, e consome energia elétrica para gerar energia útil. Então aqui é um consumo total de 500 watts. Então eles consomem 500, o motor consome 500 e utiliza 300 dos 500 para produzir o que ele deseja. Então aqui eu posso trazer também o conceito de rendimento, que é essa razão entre a potência útil, a comparação entre a potência útil e a potência total que esse aparelho consome para gerar útil. Então, a útil é 300 watts. A total que ele consome não é a total que o motor está produzindo ou que o gerador está produzindo, mas é o total que ele está consumindo. Isso vai dar 0,6 de rendimento. Se você quiser, você multiplica por 100, que equivale a 60%. Ok? Então veja, a gente passeou por várias coisas. Eu sei que a aula ficou grande, mas o benefício é seu. O importante é você quebrar essa mentalidade de que os assuntos são desvinculados. E eu estou aqui para promover isso. É interessante você saber que existe um site meu, www.comoaprenderfisica.com.br, tem alguns cursos cheios de recursos digitais, com questões, resoluções em vida. Seria interessante que você se inscrevesse e clicasse no sininho para você ficar atento aos vídeos que eu vou postar sobre essa mesma série. E, aproveitando, vou deixar um card aqui do primeiro vídeo. Tá bom? Então, um abraço.